Olá pessoal, é, sou o professor Rafael, mais uma vez decidi gravar essa videoaula para vocês, considerando aí que a gente está começando o segundo bimestre, agora com alguns desafios a mais, né? A gente tem que ponderar algumas outras coisinhas importantes, mas mais para apresentar um pouco do que eu estou pensando para esse segundo bimestre, como matéria de filosofia, né? Como conteúdo de estudo. Antes da gente começar, mas já começando, eu coloquei para vocês nos slides algumas informações importantes que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, é com relação ao começo e o fim do bimestre, né? Oficialmente a gente começou o segundo bimestre na semana passada, na segunda-feira passada, apesar de vocês não terem tido postagens novas na semana passada, porque nós professores estávamos em reunião de planejamento. E a partir de agora, essa semana, segunda-feira hoje, a gente começa a retomar as postagens no Google Sala de Aula. O segundo bimestre vai até o dia 31 de julho. Então nós vamos ter, a bem da verdade, 1 mês e 3 semanas de aula, contando essa semana aqui. É menos tempo do que nós tivemos no primeiro bimestre, né? Lembrem-se que nós começamos o primeiro bimestre em fevereiro, tivemos 1 mês e meio de aulas na escola, o que facilitou para a gente bastante, porque a gente conseguiu trabalhar algumas coisas em sala de aula, né? Depois entramos em férias e recesso, e aí depois voltamos e tivemos um mês e pouquinho de novo de trabalhos à distância. Então nós tivemos um tempo maior para nos organizarmos, nos ambientarmos nesse novo modelo de trabalho. No segundo bimestre agora já é um pouco mais corrido, né? Nós vamos ter um bimestre inteiro, penso eu, não vamos voltar antes de julho para a escola, então nós vamos ter o bimestre inteiro à distância, e isso vai trazer consigo alguns desafios importantes. Nesse sentido, cobra-se mais da gente, de vocês e da gente também, organização nos estudos, né? Uma recomendação, uma dica que eu daria para vocês é de vocês tentarem manter uma rotina de estudo, né? Talvez, se for possível, um lugar só para isso e um horário destinado a isso, para vocês não deixarem acumular, né, as tarefas. E uma outra coisa importante é de vocês manterem o contato com os professores tutores de vocês. Apesar de estarmos longe, é importante que a gente mantenha esse vínculo, até mesmo para a nossa sanidade mental, né? É importante a gente cumprir o isolamento social, não sair de casa, mas isso não impede a gente de manter os vínculos. E também porque os professores tutores é a ponte que pode fazer entre vocês e os outros professores das outras matérias, tá? Coloquei aí para vocês uma imagem que a gente está divulgando desde semana passada no Facebook, nos grupos de tutoria, que é sobre a organização desse segundo bimestre da escola. Nós não tivemos muitas mudanças, mas algumas nós tivemos. Com relação às postagens do Google Sala de Aula, nós vamos manter a estrutura que a gente considerou que foi válida, né, de 3 postagens por dia, tá? Seguindo essas matérias conforme na tabelinha aí. Nós não tivemos mudança nos dias, exceto entre física e química, nós tivemos uma inversão, mas fora física e química nós mantivemos as mesmas disciplinas nos dias que já estava acontecendo. A filosofia, segunda-feira. E nas sextas-feiras, quinzenalmente, uma semana sim, uma semana não, vocês vão ter uma postagem mais objetiva de projeto de vida e de tecnologia, tá? Depois, a mudança que nós tivemos é com relação aos plantões ao vivo, que alguns professores habituaram de fazer no primeiro bimestre, que vão continuar no segundo bimestre. Estava, assim, um pouco em aberto como que os professores estavam fazendo esses plantões. E aí isso acabava, às vezes, confundindo e impossibilitando todo mundo de participar dos plantões. Então a gente decidiu organizar um pouco melhor. Os professores que acostumaram-se a trabalhar toda semana com os plantões ao vivo, vão continuar fazendo isso, só que agora em dias e horários específicos. Quais são esses dias e horários? Terças, quartas e quintas, apenas 2 horários por dia, 13 às 13h45, 14 às 14h45. São 2 horários de plantões por dia, terças, quartas e quintas. Por que não vamos além disso? Porque depois desse horário, eu sei que terceira série é só mais tarde, mas primeira série já começa com as videoaulas do aplicativo. E é importante que vocês continuem acompanhando as videoaulas lá também, tá? Então a gente vai ter 2 horários de plantões por dia, às 13 e às 14 horas. Terceira série, na terça-feira, vai ter plantão com o professor Ivan de Química e depois com a professora Paula de Matemática, na terça.
Na quarta, com o professor Richard, às 13, e às 14 horas é um horário em aberto. Vou falar daqui a pouco sobre esse horário em aberto. Na quinta-feira, com o professor Marcelo, às 13, e, de novo, um horário em aberto às 14. Esse horário em aberto são para os outros professores das outras matérias que colocaram que não tem a necessidade de fazer plantão ao vivo toda semana, mas que numa semana ou em outra vai poder agendar esses dois horários que tem aí disponível com vocês, ou na quarta ou na quinta-feira, às 14 horas. Eu, por exemplo, não reservei um horário específico toda semana, porque eu acho que a gente consegue trabalhar minimamente bem a filosofia com as postagens de texto, com os vídeos que eu coloco e disponibilizo para vocês no Google Sala de Aula, mas vai ter algum momento, eu espero, que nesse bimestre eu faça um plantão com vocês ao vivo, ou na quarta ou na quinta-feira às 2 horas. E aí quando eu agendar, eu vou avisar vocês pelo Google Sala de Aula e também pelo grupo da sala que eu consigo pedir para algum aluno mandar para vocês. Nós decidimos marcar num único aplicativo, num único meio para fazer esses plantões, porque senão cada grupo, cada professor faz num, fica muito confuso para todo mundo. Então a gente só vai usar um único meio, tá? Qual é? O Google Meet. Por quê? Porque nós consideramos pelas nossas experiências de reuniões que é o mais fácil de ser usado e é o que tem mais potencial para que o grupo inteiro entre. O professor gera a reunião, cria a reunião, gera um link e ele só compartilha esse link. Uma vez que ele compartilhou esse link, você clicou, tem que estar logado com a sua conta do Google, você entra na reunião muito facilmente. E o professor também consegue refletir a mesma tela do computador dele no Google para vocês olharem, no Google Meet para vocês olharem. Então isso facilita também. Tá? Então vai ser sempre pelo Google Meet. Química, matemática, física e Marcelo com a sociologia e geografia tem os dias específicos toda semana e as outras matérias vai poder agendar na quarta ou na quinta-feira. Tá? E uma outra informação dessa imagem que é importante vocês considerarem é com relação ao horário de consulta e de procura dos professores. Veja, nós temos esses plantões ao vivo, mas não significa que vocês não vão poder consultar os outros professores e os professores todos nos outros instrumentos. Vocês podem continuar mandando dúvidas, perguntas, esclarecimentos pelo WhatsApp, se tiver, pelo Google Sala de Aula, que é muito útil nos comentários, colocar lá. E agora nós vamos também ter o chat do próprio aplicativo Centro de Mídias, que a gente vai conseguir também conversar enquanto sala. Vai ser possível todo mundo mandar mensagem por lá. E sem cobrança de internet de dados, né? Isso é bom. Mas tentar manter um horário. E qual é o horário? A gente colocou aí na folha das 10 às 16 horas. Mas assim, até às 17, 17h30, todos nós professores ainda estamos nessa vibe de trabalho, estamos atarefados. Mas avançando à noite já fica um pouco mais difícil. Cuidem então para tentar reservar esses momentos de consultas, de plantões, de dúvidas, nesses horários, ou da manhã ou da tarde, porque facilita para todo mundo, tá bom? Não que você vai cometer um crime absurdo e mandar alguma mensagem de noite, só que você talvez não tenha a resposta, né? E talvez o professor esteja fazendo alguma outra coisa e atrapalhe, então tudo isso tem que ser considerado, é o bom senso, né? Que a gente fala. Bom, ok, dito isso, sobre o conteúdo desse bimestre, tá? Quando a gente começa um bimestre, vai pensar na matéria, a gente pensa primeiro em habilidades. O que são habilidades? É aquilo que a gente espera que vocês aprendam estudando aquele conteúdo que a gente está propondo, tá? A gente sempre fez isso, não é novidade. Na sala de aula, por exemplo, onde que a gente apresentava essas habilidades para vocês? Nas guias de aprendizagem, aquelas folhas que ficavam no mural da sala, né? Lá o professor colocava todo o plano de habilidades que espera que vocês alcancem no bimestre. E aí o responsável da turma, o líder de turma, fica responsável por acompanhar, mas todo mundo deveria, em certa medida, olhar também lá. Como a gente está na sala e não tem um mural, então eu decidi colocar para vocês aqui as habilidades básicas que eu espero que vocês possam ir adquirindo com esses estudos que a gente vai fazer nesse segundo bimestre. Por que eu falo básicas? Porque a gente enxugou um pouco essas habilidades, considerando que o nosso trabalho à distância é mais difícil, né, de ser desenvolvido, então a gente não pode esperar o mesmo resultado que na sala de aula, nem vocês inclusive, né? Demanda mais esforço da nossa parte também, mas eu coloquei as habilidades básicas. Quais são elas? Primeiro, identificar a importância da língua para a produção e preservação de saberes coletivos, bem como para representar o real e imaginar diferentes realidades. Então esse bimestre a gente vai trabalhar muito com a ideia de linguagem
E o que isso tem a ver com filosofia? Ah, então você está separando o conteúdo, não tem nada a ver com o que a gente trabalhou de conhecimento no primeiro bimestre? Pelo contrário, é uma continuação, tem tudo a ver. A linguagem é uma manifestação, é uma expressão de um processo de conhecimento do humano. Né? Tanto é que a linguagem é característica humana, o homem é um ser de linguagem. Então a gente vai avançar nessa reflexão a partir do nosso estudo sobre filosofia da linguagem. Segunda habilidade, relacionar pensamento, língua, linguagem, bem como identificar marcas de diferentes discursos que a linguagem tem. O discurso filosófico, o discurso mitológico, o discurso religioso, poderíamos falar do discurso científico, do discurso senso comum, que a gente já falou também no primeiro bimestre, então por isso é uma continuação. Terceiro, identificar marcas de aproximação e distanciamento entre os discursos filosóficos, mitológico e religioso e que procuram descrever, interpretar, refletir e compreender a realidade. Então é relacionar esses diferentes discursos. Qual que é a leitura possível do discurso utilizado pelo relato mitológico, pela descrição filosófica, pelas religiões, para dizerem, para expressarem um determinado conhecimento. Essas aproximações e diferenças a gente vai tentar mostrar e refletir também. E quarto, por fim, reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade no mundo e para o problema político que a gente vivencia no mundo. Então, reconhecer nos discursos e nas linguagens utilizadas os teores ideológicos que existem também por trás dessas linguagens. Toda fala, ela parte de um lugar, de uma perspectiva, de um lugar no mundo. E, portanto, ela traz consigo uma porção de outras informações que não estão ditas às claras, mas que podem ser subentendidas através dessa leitura, dessa análise linguística, que vale a pena a gente tentar fazer. Tá? Para a gente começar, então, retomando o conteúdo do primeiro bimestre, nós tentamos entender características de comparação do discurso filosófico com o senso comum, com a mitologia, com a religião, com a ciência. A gente vai continuar fazendo isso. E a partir do segundo bimestre agora, pensar o que significa estudar a linguagem a partir de uma ótica filosófica. Tá? Para isso, é necessário a gente pensar no ser humano, no homem como um ser de linguagem. O homem é um ser característico de linguagem, aquele dotado da capacidade linguística para transmitir conhecimento. Seria possível, uma pergunta inicial, a gente existir sem linguagem? Né? E para a gente responder isso, a gente tem que primeiro entender o que é a linguagem. O que a gente pode chamar de linguagem? Se a gente tivesse em sala de aula, seria um momento em que eu começaria a aula com vocês fazendo uma experiência de não falar nada. Nós teríamos uma primeira aula inteira com silêncio absoluto, né? E a gente se comunicando de outras maneiras possíveis, menos com a voz, né? E a gente faria essa experiência para a gente entender que a linguagem é muito mais do que a língua, né? Daí é uma diferença que eu coloquei para vocês no slide. O que é a língua? A língua é só uma forma de linguagem. E o que são as linguagens? O que é a linguagem? É a estrutura fundamental que nos permite transmitir saberes e ideias. A gente não transmite informações, saberes e ideias apenas pela oralidade, pela voz, né? Você estando na sua casa, sozinho, fechado no seu quarto, você pode ter transmissão de saberes, ideias e informação. Como? Lendo, por exemplo, né? Vendo uma imagem, talvez olhando a janela do seu quarto, né? Já é uma maneira de receber informações, né? Você consegue perceber e receber informações vendo a expressão facial de um rosto, sem a pessoa falar nada. Então são maneiras possíveis de linguagem, são linguagens, né? Que não a oralidade. A gente tem uma tendência de acreditar, chamar a linguagem apenas a linguagem oral, né? Na verdade a linguagem é ampla. Uma maneira de linguagem é a língua, é a oralidade, tá? Outro aspecto importante, o homem, dentro dessa manifestação da linguagem, é também um ser simbólico. As linguagens, diferentes linguagens, manifestam-se para a gente também através de símbolos. Então, o que são os símbolos? Coloquei uma definição do dicionário. Símbolo é aquilo que, por convenção, acordo coletivo ou por comparação, analogia, representa algo ou alguém, representa alguma coisa. O símbolo é aquilo que representa alguma coisa. Pode chamar de signo também, mesma coisa. Não estou falando
signos do zodíaco. Signo como um símbolo, tá? Palavra ou imagem que designa outro objeto ou qualidade, por ter com estes uma relação de semelhança, alegoria, comparação, metáfora. Isso são símbolos. Tá? Nesse sentido, o que quer dizer falar que o homem é um animal, um ser simbólico? Significa dizer que o homem é um ser capaz de dar e atribuir valor e significado aos signos, aos símbolos. Os símbolos é uma forma que o homem usa para representar a sua vida. Por exemplo, coloquei alguns exemplos aí. Quando falamos para uma pessoa, você é tudo que o meu coração precisa. A gente entende que não estou falando do meu coração, o órgão que está dentro do meu peito, mas o meu ser, enquanto pessoa, precisa daquela outra que eu tenho um afeto, que eu nutro um sentimento, né? Mas não o órgão em si. Então a palavra coração aí não está expressando o órgão que todos nós temos pulsando no nosso peito e que distribui sangue para o resto do corpo, mas sim é um símbolo que representa o nosso ser, né? Ou quando a gente fala para uma criança que pega algum objeto que estava no chão e vai colocar na boca, a gente fala caca, né? Essa palavra caca, que para a criança não é uma palavra que você vê, C-A-C-A, para a criança é um som apenas, caca. Essa palavra oral que é expressa para a criança é um símbolo, que depois de um determinado momento que ela recebe várias vezes alguém falando um caca, e esse caca é acompanhado por uma expressão do adulto, ela passa a fazer uma analogia e ela passa a entender que aquilo não é tão interessante de levar à boca, né? Porque é caca. Caca é uma expressão que soa ruim depois de um tempo para a criança. Então é um símbolo também. Coloquei na imagem um coração, para falar do coração, né? Ou uma aliança no dedo, né? É um objeto que não tem utilidade prática. Não ajuda você num dia a trabalhar melhor, ou a abrir uma garrafa, ou a cortar um pedaço de pão, nada disso. Não tem utilidade prática. Mas traz consigo um simbolismo, ela representa algo. Por exemplo, a aliança na mão direita é casada, a pessoa é casada. A aliança é o casamento? Não. A aliança representa uma situação que você está, de casado. Né? Então, nesse sentido, é um símbolo também. Ou a cruz, né? Para o cristão, a cruz é um símbolo, né? Daquilo que ele segue, da fé dele. Sempre foi assim? Não. A cruz era um instrumento de tortura e de morte. Os romanos matavam as pessoas, prendendo as pessoas na cruz, né? Para as pessoas ficarem invisíveis. Então, era um símbolo de sofrimento, de dor. E para o cristão, é um símbolo de esperança, de fé, né? Então, veja, os símbolos também mudam. Os símbolos mudam com o tempo, os símbolos mudam pelo lugar, os símbolos mudam pela sociedade que o utiliza daquele símbolo. A cor branca para nós é representação de paz, de tranquilidade, né? A cor branca para algumas culturas pode ser símbolo de luto e de tristeza. Né? Difícil pensar essa diferença porque para nós está dentro de nós, é como se fosse natural. Na verdade não é, é cultural, é uma construção. Símbolos são resultados de uma construção social e cultural. Tá? Avançando. Os símbolos são amplamente partilhados, mas também podem ser muito pessoais. E o mesmo acontece com os significados. Então eu posso ter uma garrafa ou uma caneca que é uma caneca qualquer, não tem importância nenhuma no mundo. Mas para mim, na minha vida, na minha história, ela traz consigo uma representação importante, porque ela fez parte de um momento X da minha vida. Né? Então, nesse sentido, ela é simbólica para mim, mas para ninguém mais. Né? E eu posso ter aliança no dedo, que é uma representação simbólica para um grupo maior de pessoas, porque se eu sair na rua, todo mundo vê, todo mundo vai entender o que aquela aliança significa e simbolismo. Agora, se eu levar uma caneca na mão na rua, ninguém vai entender nada. Né? Então, os símbolos podem ser pessoais e podem ser coletivos. Lembre-se que os signos são a representação dos sentidos de alguma coisa. Pode ser uma imagem, um som, um cheiro, um sabor, um gesto, uma temperatura, uma dança, né? Uma imagem, uma foto. Foto é o fixar um momento que todo mundo passou e que ficou gravado naquela foto. Mas quando você olha a foto, você pode lembrar aquele momento todo do cheiro, da temperatura daquele dia, do ânimo que estava naquele dia, da sensação de tristeza ou de alegria que estava naquele dia. Coloquei uma imagem da grande família, né? Porque quando a gente olha fotos de família, a gente sempre lembra de uma época que já passou, talvez,
mas que a gente consegue trazer na memória o que a gente sentia naquele momento. Então as imagens são símbolos também. O cheiro pode nos remeter a algumas coisas. O sabor também pode. Eu coloquei maçã do amor porque a maçã do amor é simbólica para mim na minha infância, na época das quermesses de igreja, né? O frio, a sensação de frio também. Então você está num dia muito quente, você pode assistir um filme que o cenário, o contexto do filme é de frio, né? E pode tender a te aliviar um pouco do calor, né? Isso também é representação simbólica, para a gente entender a importância que os símbolos têm na nossa vida. Nas religiões, nas igrejas, mais ainda até, né? A gente está num contexto de século XXI, energia elétrica distribuída para todo mundo, mas você vai na igreja, pelo menos na igreja católica, você entra na igreja e tem vela acesa, né? Para que eu preciso de vela se eu tenho energia elétrica? Porque a vela representa, simboliza algo, né? Para quem? Para o fiel daquela religião que entra e sabe o que significa. Para alguém aleatório não tem valor nenhum, né? Mas para o fiel que segue aquela igreja, que entra naquela igreja, tem um simbolismo, né? Então, a nossa vida é repleta de símbolos. O que isso tem a ver com a linguagem? A língua em si falada, escrita, também são representações simbólicas, né? Alguns pontos importantes sobre a língua. A língua é um saber coletivo, fundamental de um povo. Além de instrumento de comunicação, ela forma a identidade de um grupo de pessoas. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, português, mas a depender da maneira como esse português é falado, a gente identifica o lugar de onde vem a pessoa. Pode ser o sotaque nordestino, pode ser o sotaque sulista, pode ser o sotaque de São Paulo, pode ser o sotaque do carioca no Rio, né? A depender da maneira como se fala o português, eu consigo inferir aí a regionalidade da pessoa. Então a língua ela traz um saber coletivo também. Lógico que existem estruturas maiores que é de um grupo maior de pessoas. Então, por exemplo, o português em si já é um saber coletivo de todo o nosso país, né? É comum a gente chamar de caneca isso daqui, né? Eu não posso, por minha conta, passar a chamar isso daqui de celular, né? Porque ninguém vai entender, uma vez que a língua é também um saber coletivo. A linguagem também é um recurso sofístico, e aqui a gente entra na filosofia antiga para falar quem foram os sofistas, né? O que quer dizer a língua como um recurso sofístico? A língua é usada como um instrumento de convencimento de outras pessoas. A depender da maneira como eu coloco a minha voz, a maneira como eu coloco e escolho as palavras certas num determinado momento, eu tenho o potencial de fazer a pessoa sentir raiva, aversão, ou da pessoa se convencer daquilo que eu estou dizendo, né? Então ela é um instrumento de retórica que a gente fala, de convencimento pela fala. Isso é uma arte que a gente adquire fazendo e estudando. Existem técnicas para isso, de persuasão. Esse é um conflito que acontece na Grécia Antiga, na filosofia clássica. Os três nomes da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, são filósofos. E eles têm um conflito muito grande naquele contexto com os chamados ditos sofistas, que usam da linguagem apenas como recurso de retórica, como recurso de convencimento. Esse é um conflito muito forte que vai existir, tá? A linguagem como recurso sofístico. Quem seriam os sofistas dos dias de hoje? Nós podemos pensar no vendedor, por exemplo, que usa da voz e da linguagem dele para convencer o cliente a comprar. O político, que usa da capacidade de convencimento de linguagem dele para convencer o eleitor a votar nele, né? O professor, que tem que ter uma boa retórica para fazer o aluno entender e querer entender aquilo que ele está dizendo. Então, nós temos uma porção de instrumentos sofísticos que nós precisamos, que não é criminoso de usar, mas entender que a linguagem ela é também um recurso sofístico e que expressa poder também. É um lugar de busca pelo poder. Depois a gente fala disso. E a linguagem e a filosofia são sistemas que dependem fundamentalmente de conceitos. Eles partem de ideias fundamentais, que a gente chama de conceitos. Isso é a aproximação que existe entre filosofia e linguagem, tá? São ciências conceituais. Coloquei um texto aí para vocês de um trecho de um livro do Platão chamado Górgias. Górgias é um personagem histórico da época do Platão também, do Sócrates, que é tido e reconhecido historicamente como um sofista, certo? Ele trabalhava muito a retórica e ensinava a retórica, normalmente para os filhos dos mais ricos, da aristocracia,
né? Isso é importante porque Atenas é democracia. Então a retórica é super importante para os debates políticos na praça pública grega ateniense, né? E aí o Platão escreve um livro, um diálogo chamado Gorgias, onde ele tenta refutar e colocar pontos críticos que ele tem em relação a esse grupo chamado sofistas. O Gorgias é o principal diálogo sobre a retórica que o Platão escreve, questionando o papel dos sofistas como mestres dessa arte e acusando eles de serem praticantes de uma mera tecne, ou seja, de uma habilidade prática, sem nenhum compromisso moral, servindo apenas para persuadir e não para ensinar e levar ao verdadeiro conhecimento. A defesa dos sofistas é que não importa muito o que você diz, se é verdade, se é mentira, se tem fidelidade ou não. O que importa é a maneira como você diz, se ela tem o potencial de convencer ou não. Isso é retórica. O seu alvo principal no livro é o próprio Gorgias, um dos mais famosos sofistas do seu tempo e grande mestre de retórica e de oratória. Os sofistas consideravam a linguagem um instrumento fundamental no discurso político, ou seja, do modo como as decisões eram tomadas nas assembleias no contexto da democracia de Atenas. A crítica que o Sócrates faz aos sofistas nesse diálogo, porque Sócrates é o outro personagem que o Platão usa no livro. A crítica que ele faz aos sofistas nesse diálogo está em mostrar que com habilidade pode se persuadir e convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, mesmo de alguma coisa que não seja verdadeira ou não seja do interesse dela. A filosofia, ao contrário, ela marca-se, ela se caracteriza pelo compromisso com a verdade. E a gente pode fazer muitas comparações com o nosso contexto. A retórica hoje, ela convence muita gente de fatos inverdadeiros, né, de fake news, pelo simples potencial de convencimento que a retórica tem, mas sem pautar nada na verdade. Então, daí a importância da gente pensar filosoficamente, né? Porque ela nos permite sempre assumir esse caráter crítico quando a gente escuta alguém falando, quando a gente vê alguém falando. E isso é importante para a gente também não entrar, não ser alvo apenas dessas técnicas, dessas práticas retóricas. Quem foi Platão? Nasceu em Atenas em 428, era filho de uma família de ricos, aristocratas, foi discípulo de Crátilo e depois foi aluno de Sócrates. Em 387 ele funda uma escola própria dele, chamada Academia. A obra platônica era distribuída nos famosos diálogos, que abordavam temas diversos, ciência, conhecimento verdadeiro, legítimo, moral, política. Platão fala sobre vários assuntos nos diálogos dele, né? Juntamente com o seu professor e mentor Sócrates e com o seu aluno e pupilo Aristóteles, eles formam um tripé da filosofia clássica. E eles são super importantes porque eles vão ser a base para o desenvolvimento de toda a filosofia posterior a eles. E isso é importante da gente pensar, tá? Os sofistas, então, resumindo, eles partem do ensino da arte da retórica como capacidade de persuadir e convencer por meio da fala. A função política nesse contexto de democracia ateniense é muito importante. A verdade como algo relativo é assumido pelos sofistas. Nas imagens aí eu coloquei para vocês uma representação, símbolo, né, do poder da linguagem como aquela que tem o potencial de acolher, de acalentar, de tranquilizar, de confortar, mas também como algo que tem o potencial de machucar, de gerar dor, de gerar sofrimento, como uma porrada, né? O Platão vai assumir a linguagem dessa forma. Ele vai falar num texto dele, a Farmácia chama o texto dele, ele vai falar sobre a linguagem como um fármacon. Fármacon, traduzindo do grego, é remédio, né? Então a linguagem, ela pode ser, a depender da dose que a gente usa, remédio ou pode ser veneno, dependendo de como é utilizada. A palavra não seria boa em si mesma, mas sim teria um valor a depender do tom com que ela é falada. Ela tem potencial de curar ou ela tem o potencial de matar, né? A linguagem como representação, as palavras que utilizamos para nomear as coisas também constituíram um problema para o conhecimento, porque a representação de uma coisa nunca equivale a ela mesma, né? Então, a linguagem ela também tem as suas limitações. Quando eu falo para alguém eu te amo, né? O significado desse amo, ele é um para a pessoa que escuta e ele é um para a pessoa que fala,
né? Então, nesse sentido, ela traz consigo essa limitação, porque ela, por mais que tente ser objetiva, clara, se fazer entender, ela sempre vai ter a limitação da interpretação daquele que ouve, daquele que escuta. Tá? E nesse sentido, a gente entra na reflexão que um filósofo contemporâneo austríaco faz, chamado Ludwig Wittgenstein. Esse nome é estranho. Tá? Ele vai fazer a comparação entre a linguagem e o mundo. A linguagem é um sistema de representação. Portanto, ele é diferente do mundo que a gente vive. A linguagem, ela tenta representar o mundo, mas ela não é o mundo. Tá? Quem foi Wittgenstein? Ele nasceu em 1889, foi um filósofo austríaco que naturalizou-se britânico, foi um dos principais autores da virada linguística da filosofia do século XX. Suas principais contribuições foram feitas no campo da lógica, da filosofia da linguagem e da filosofia da mente. Muitos o consideram como o filósofo mais importante do século XX, do século passado. Tá? Ele escreve um livro clássico sobre a leitura de linguagem dele, que é o Tratado Lógico-Filosófico, Tratatus Lógicos Filosóficos, de 1922. Esse livro é muito importante para a nossa compreensão de hoje sobre o que é filosofia da linguagem. E um dos conceitos que o Wittgenstein vai usar nesse livro é o que ele vai chamar de jogos de linguagem. Tá? A relação que existe entre a noção de jogos e de linguagem é que todas essas duas coisas, a linguagem e os jogos, têm regras, códigos, demanda técnica de uso e exercícios. Os jogos de linguagem representam o real sentido da palavra que não está no dicionário, mas quando são aplicadas nesses jogos, passam a ser entendidas. Então, por exemplo, amor. Eu entro, abro no dicionário e pego uma definição. Mas a aplicação da palavra amor no meu dia a dia, na minha vida, ela traz significados e sentidos que são próprios do meu mundo e daqueles que convivem comigo e que não estão dispostas no dicionário. Então, a linguagem ela também serve como um jogo, né? Um jogo que não se joga sozinho, porque apesar da gente ter uma tendência de falar consigo mesmo sozinho, mas ele se joga em coletivo e demanda uma aceitação popular, um consenso, uma convenção, um acordo coletivo para poder ser utilizado. O jogo da linguagem só é possível quando há um combinado coletivo de dizer, todos nós, que isso daqui é uma caneca e não é um celular. Né? Então é um jogo nesse sentido. Uma frase do Wittgenstein é: quando os jogos de linguagem mudam, já há uma modificação nos conceitos. E com as mudanças nos conceitos, os significados das palavras também mudam. Então, dependendo do contexto que eu estou, do lugar em que eu ocupo, a minha linguagem ela tem que ser adaptada, ela é adaptada frente àquela realidade de jogo que eu estou me deparando. Né? A minha fala numa conversa informal com amigos num bar não é a mesma fala numa aula, em sala de aula, e que não é a mesma fala que eu estou tendo agora falando para frente de um celular. Né? É muito mais difícil na minha leitura, no meu mundo, fazer isso do que falar com vocês em sala de aula, porque o jogo de linguagem é diferente também. Quanto mais ampla a minha linguagem, maior é o meu mundo, porque a minha interpretação, a minha representação de mundo, ela também vem com a minha linguagem. Tá? Quanto mais restrita a minha linguagem, mais restrito também é o meu mundo. Quanto mais amplos o meu mundo e minha linguagem, maiores as possibilidades de pensamento que eu tenho. Daí, por exemplo, quando a gente insiste em dizer para vocês que a leitura é importante, porque a leitura ela amplia o mundo de vocês, porque ela também amplia a linguagem de vocês. À medida que a gente passa a ver sentidos e significados em palavras que às vezes para nós a gente nem sabe o que quer dizer agora, a fala e a leitura que a gente faz ganha novos sentidos para a gente. E aí entra a frase do Wittgenstein: os limites da minha linguagem significam também os limites do meu mundo. Reflita um pouco sobre essa frase. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Eu quis fazer uma analogia com um livro de um autor inglês chamado George Orwell, chamado 1984. Nesse livro ele conta como se fosse um futuro distópico, triste, né? Onde há um poder super autoritário, totalitário, né? Ele chama esse poder de grande irmão, o Big Brother, né? Daí vem a ideia de Big Brother, que hoje usa no programa, né? No reality show, mas vem do livro do George Orwell. E nesse contexto de realidade
totalitária, onde as pessoas são sempre têm as suas liberdades condicionadas e impedidas, o poder do super-irmão, do grande irmão, ele também permite com que ele defina a linguagem a ser utilizada. Ele cria a nova língua, né? É uma língua super reduzida, limitada, né? Que faz as pessoas apenas compreenderem aquilo que o próprio grande irmão quer que as pessoas compreendam. Então a linguagem também, nesse sentido, é um recurso de poder, né? A nova língua ou nova fala é um idioma fictício criado pelo governo hiperautoritário na obra, 1984, de Orwell. Ela era desenvolvida não pela criação de novas palavras, mas pela condensação e remoção delas ou de alguns dos seus sentidos, com o objetivo de restringir o escopo do pensamento. Então, juntando algumas palavras, você reduzia a compreensão das pessoas do significado dessas palavras. Você limitava o sentido das palavras. E aí você fazia as pessoas pensarem, poderem pensar apenas naquilo que você quisesse que elas pensassem. O livro mostra muito claramente, isso é bem legal de ler. Recomendo a leitura. Os jogos de linguagem, então, não existe a linguagem, mas linguagens múltiplas com diferentes objetivos. E na nossa leitura crítica de mundo, a partir da filosofia, a gente tem que entender esses objetivos das linguagens, diferentes linguagens. Tá? Bom, basicamente isso, eu já estendi bastante o horário. Coloquei para vocês nesse final a agenda de filosofia desse terceiro bimestre, mais ou menos como que eu estou pensando em organizar as tarefas para vocês. Então, na semana que vem, eu já vou disponibilizar um primeiro questionáriozinho. Depois, no dia 22, uma atividadezinha que basicamente vai ser vocês realizarem um mapa mental, desenharem um mapa mental numa folha e mandarem para minha foto daquilo que eu vou propor na aula para vocês. E depois, no dia 29, para a Aline e para o pessoal que gosta, mais uma palavra cruzada sobre o conteúdo que a gente está trabalhando de filosofia da linguagem. No dia 13 de julho, eu vou disponibilizar no mesmo módulo do primeiro bimestre uma pequena atividade avaliativa com algumas perguntinhas para vocês fazerem, e isso daí vai ser a base de avaliação do segundo bimestre para vocês. Tá bom? Se organizem, tentem seguir aquelas orientações de manter um horário e tudo mais, acompanhar os plantões, acompanhar todos os dias as postagens para não deixar acumular as tarefas, tá? E uma dica que eu dou, que tem alguns alunos que acabam mandando mais de uma vez a mesma tarefa e deixam de mandar as outras que precisam, é que depois de vocês realizarem uma tarefa no Google Sala de Aula, vocês têm que voltar no Google Sala de Aula e colocar como atividade concluída. Aí a atividade não aparece mais para vocês como pendente, e aí vocês conseguem saber o que fez e o que não fez, para não mandarem duas vezes a mesma tarefa. Fica a dica para vocês se organizarem. Qualquer dúvida podem me escrever, tá? Pode ser aqui no comentário do Google Sala de Aula mesmo, pode ser no comentário aqui do YouTube também, não tem problema. E espero que a gente consiga avançar com todos os desafios nesse segundo bimestre. Um grande abraço para vocês, até mais e fiquem bem. Tchau. Esqueci de um ponto. Coloquei no final, no último slide para vocês, as dicas de leitura que eu recomendo sobre essa matéria que a gente está trabalhando. Então, no livro de filosofia de vocês, a partir da página 92, e também no caderno do aluno, não é para fazer as tarefas do caderno do aluno, porque eu vou propor aquelas que eu já falei para vocês, mas para as leituras, eu recomendaria, a partir da página 85, características do discurso filosófico, que vale a pena de vocês também aprofundarem na leitura. Tá bom? Tchau. Agora de verdade.